TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Reforma trabalhista é sancionada pelo presidente Michel Temer. Quais as principais mudanças para o trabalhador? MPCE e Defensoria Pública emitem recomendação para garantir celeridade na realização de exames de DNA. TCM fecha semestre com 8,4 mil relatórios de fiscalização. E a nossa agenda com os concursos jurídicos com inscrições abertas. Os principais destaques do judiciário brasileiro agora no programa Mundo Jurídico. A Lei de Uso e Ocupação do Solo e o Plano Diretor, que passam por atualização aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, foi debatida com o Ministério Público Estadual. Uma audiência pública foi um instrumento de diálogo entre as duas entidades. A atualização da Lei de Uso e Ocupação do Solo e do Plano Diretor Participativo foi tema de debate entre promotores do Ministério Público do Ceará e vereadores de Fortaleza. A Câmara Municipal adiou a votação da LUOS para o mês de agosto, depois de recomendação feita pelo MP para que houvesse uma maior discussão da matéria. Nós evidenciamos que não estava sendo tratada a questão da desigualdade territorial existente no município de Fortaleza, certo? Nós temos uma informação que está no corpo do texto do Fortaleza 2040, que 40% da população reside em assentamentos precários e esses 40% estão ocupando apenas 12% do território de Fortaleza. Para o vereador Guilherme Sampaio, a prorrogação da votação foi fundamental para que, além dos 283 artigos da lei, as 68 emendas sejam apreciadas com maior cautela. O Ministério Público pediu à Câmara Municipal que postergasse a discussão exatamente para ampliar o debate. O presidente Salmito Filho acolheu essa solicitação, consultando os líderes. E estamos aqui, nessa reunião hoje no Ministério Público, iniciando essa discussão. Deve haver uma audiência pública, segundo nós fomos informados do próprio Ministério Público, e é possível que haja também ainda uma reunião da Comissão Especial da Lei de Ocupação do Solo para dar mais transparência, tirar dúvidas, sobretudo a respeito de 68 emendas que alteram significativamente o projeto e que nós não podemos votar sem que tenhamos o conhecimento preciso de que alterações são essas, já que é uma lei bastante complexa. O relator do projeto, Acrisio Sena, destacou a importância de se ter um debate com os diversos segmentos da sociedade para que a lei de uso e ocupação do solo beneficie a cidade por completo. A cidade é um espaço de conflito de interesse e ela se traduz nesse conflito de interesse na lei de uso e ocupação do solo, onde discute a estrutura e a democratização do solo da cidade de Fortaleza. Então é um espaço de conflito de interesse. Mas as audiências que nós tivemos, se mostrou que esse debate é possível ser feito com representantes do Ministério Público, da Defensoria, dos movimentos sociais, dos segmentos empresariais, de todos que compõem a cidade, dentro desse grau de uma lei bastante complexa, de uma lei que tem conflito de interesse, mas, acima de tudo, de uma lei necessária para que a cidade evolua e se desenvolva. E o TRE Ceará continua a descentralização dos serviços ao eleitor. Inaugurou mais um posto de atendimento em um shopping no bairro Presidente Kennedy. Esta foi a vez do Shopping Rio Mar, do bairro Presidente Kennedy, ganhar o posto de atendimento do TRE. Agora sobe para 9 o número de postos na capital, que oferecem serviços como recadastramento biométrico, emissão de primeira e segunda vias de título de eleitor, transferência de local de votação. Nós temos aqui à disposição dos eleitores 8 kits e com capacidade de atendimento de 250 eleitores. É uma estrutura bem montada, uma estrutura que o eleitor vai ter a comodidade e com certeza ele não demorará muito a ser atendido. Em Fortaleza, 23% dos eleitores já foram cadastrados com biometria e o TRE espera atingir 45% do eleitorado da capital e 75% do Ceará até maio de 2018. Para tirar o título e fazer o cadastro biométrico, tem que levar RG,
comprovante de residência, certificado de quitação com o serviço militar para homens. Dona Maria não perdeu tempo e veio logo fazer o cadastro biométrico. Porque é mais próximo, né, da minha residência e vim divulgando ontem e não perdi tempo, vim logo para ganhar tempo. Para Valdelina foi rápido e fácil tirar a segunda via do título de eleitor. Foi rápido. Assim, quando cheguei, demorei 10 minutos aí me chamaram. E hoje já vai sair com o título? Vou sair com o título. O Ministério Público do Estado do Ceará e a Defensoria Pública do Estado do Ceará emitiram uma recomendação à Secretaria de Saúde do Estado com o objetivo de regularizar a realização dos exames de DNA pelo Laboratório Central de Saúde Pública. De acordo com o documento, o laboratório deve receber solicitações de teste de paternidade sem limite de quantidade e exclusivamente da Defensoria Pública, do Ministério Público, incluindo os núcleos de mediação comunitária e do Poder Judiciário nas ações de investigação de paternidade. O documento recomenda ainda que o LACEN promova um meio célere para pôr em dia todas as solicitações que se encontram pendentes de resultado. A recomendação é assinada pela supervisora do Núcleo de Defesa da Saúde da Defensoria Pública, Neile Aline Marinho, e pela titular da 7ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude, Antônia Lima Souza. A arbitragem é um método alternativo de resolução de conflitos no qual as partes definem uma pessoa ou uma entidade privada que irá solucionar a controvérsia apresentada pelas partes, sem a participação do Poder Judiciário. E para falar sobre os meios alternativos de solução de conflitos, nós conversamos agora com o advogado, membro da Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem da OAB Ceará e diretor-presidente da Câmara de Arbitragem Fórum de Justiça Arbitral, Antônio Esmeraldo, e com o advogado e vice-presidente da Câmara, Éric Felipe. Então, Antônio, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio novamente. Prazer é todo meu, eu que agradeço o convite. Inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco aí sobre os meios alternativos de solução de conflitos e quais são os tipos, né, e a diferença entre cada um. Muito bem, os métodos ou meios adequados de solução de conflitos, os mais conhecidos são a negociação, a conciliação, a mediação e a arbitragem. A negociação, desde que nós nascemos, a gente vive num processo de negociação, é uma forma de resolver conflito onde as partes elas detêm a solução final. A conciliação e a mediação, elas chamam um terceiro, mas esse terceiro sempre será um facilitador, né, para que as partes também cheguem a um denominador comum, né? A conciliação, ela é melhor utilizada naqueles conflitos onde as relações continuadas, elas ainda existem, ou seja, relações propriamente comerciais, e o objetivo da conciliação é resolver o conflito monetariamente, financeiramente. Já a conciliação, ela é algo mais profundo. Ela busca restabelecer a relação entre as partes, a conversação. Disse que a mediação teve-se por exitosa quando as partes que tinham ali uma diferença e que não conversavam sobre esse assunto, vieram à mesa, sentaram com o auxílio de um mediador, elas voltaram novamente a convergir, a conversar sobre aquele assunto, ainda que não tenham resolvido o problema propriamente dito. Já a arbitragem, ela difere de todos esses outros métodos, porque o terceiro que é chamado para estar junto daquelas pessoas que solicitam o procedimento arbitral, ele tem o poder de juízo, ou seja, ele pode julgar, ele pode prolatar uma sentença, ele retira das partes a decisão, tá certo? E a decisão passa a ser, então, de um terceiro. Então, essas são as diferenças básicas desses métodos de resolução de conflitos fora do judiciário. Doutor Éric, quais são as vantagens dos meios alternativos de solução de conflitos, principalmente no momento em que você vê o Poder Judiciário cada vez mais assoberbado, com dificuldade de ter uma boa prestação jurisdicional? Na verdade, os meios, as vantagens são inúmeras, né? Nós podemos elencar algumas delas, como, por exemplo, a Lei Federal 9.307, que é a lei que regula a arbitragem, determina que, se não houver outro prazo estipulado pelas partes, o procedimento arbitral tem que durar no máximo 180 dias. Então, só aí nós ganhamos em celeridade em muito, né, em relação à jurisdição estatal. Outra vantagem que nós podemos verificar é a questão da especialidade do árbitro. Claro. O árbitro, ele deve ser uma pessoa especialista no assunto.
Isso traz uma solidez e uma segurança maior para a decisão que for prolatada, caso as partes não cheguem a um acordo no procedimento arbitral. E isso pode se traduzir em satisfatoriedade para as partes envolvidas, uma vez que elas não vão passar tanto tempo assim em um processo, bem como para os profissionais envolvidos, né? Os advogados, todos nós sabemos que eles trabalham com a satisfação do cliente. E quanto mais rápido houver a resolução desse conflito, mais satisfeito será o cliente e mais exitoso, então, será o trabalho do advogado. Com certeza. Doutor Antônio, no caso específico da arbitragem, qual é a forma, né, de se contratar a arbitragem? Bom, existem dois momentos fundamentais. O primeiro momento é quando as partes vão entabular um contrato. Certo. Na feitura desse contrato, elas podem decidir que, se houver algum problema no cumprimento das obrigações oriundas desse contrato e eles precisarem que alguém decida por eles, eles não vão procurar o Poder Judiciário Estatal. Eles vão fazer uma opção por arbitragem, ou seja, pela jurisdição privada. Daí eles colocam uma cláusula, que é uma convenção de arbitragem, chamada cláusula compromissória, dentro desse contrato, e uma vez que surgindo o conflito entre as partes, ao invés deles irem buscar o judiciário, eles irão buscar a jurisdição privada. E aí a resolução, o procedimento se dará por meio de um árbitro especialista do conhecimento daquela demanda de que se trata o contrato. Outro momento é quando não existe a cláusula compromissória, ou seja, nós temos um contrato, esse contrato já está em curso, houve ali uma divergência contratual, e aí eu preciso resolver, só que fica inviável resolver por meio do judiciário, tá? Vai demorar aí um longo tempo, e a outra parte, a parte interessada em iniciar o procedimento, ele convida a outra parte para ir em dia e hora a uma instituição de arbitragem, para que assinem a convenção de arbitragem, que nesse momento se chama compromisso arbitral. Uma vez a outra parte aceitando e indo à instituição de arbitragem e assinando o compromisso arbitral, passa a ser competente para conhecer daquela demanda somente a jurisdição privada, o juízo arbitral, afastando daí o judiciário para o procedimento, para o processo de conhecimento. Doutor Eric, o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigência, salvo engano, em 2016, março de 2016, ele inclusive ele estimula esses métodos ou meios alternativos de solução de conflitos, passando a valorizar bastante conciliação, mediação, não é verdade? Perfeitamente. Nós verificamos que nos últimos anos, tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Legislativo, eles têm se esforçado em muito para incentivar esses métodos adequados, né? A exemplo disso, nós temos a reforma da lei de arbitragem, através da lei 13.129, nós temos a criação da lei da mediação, que é a lei 13.140, nós temos a promulgação do novo CPC, como você bem falou, e o novo CPC e essas outras legislações, no caso da arbitragem, ele traz instrumentos que propulsionam a arbitragem, como, por exemplo, a carta arbitral, que nada mais é do que um sistema de cooperação entre jurisdições. O árbitro, quando ele necessita de um ato de força, por exemplo, que só o Poder Judiciário pode determinar, ele solicita ao juiz estatal para que o faça, né, através de carta arbitral, e o juiz estatal, em cooperando com a jurisdição arbitral, praticará aquele ato para que a arbitragem se torne efetiva, caso essa medida seja necessária. Então, nos últimos anos, existe essa crescente de incentivo, porque é interesse do próprio Poder Judiciário que essas demandas elas sejam direcionadas para o método que mais se adequa à resolução daquele conflito, né? Tanto é assim que o sistema que trabalha com mediação, conciliação e arbitragem, ele é herdado de um sistema americano que chama Multi-Doors, que é um sistema de múltiplas portas, em que cada conflito terá um tipo de resolução mais adequado. Doutor Antônio, antes de nós iniciarmos a nossa entrevista, nós estávamos conversando sobre a proliferação dos cursos de direito, ou seja, há cada vez mais um maior número de cursos de direito, né? Muita gente saindo das faculdades. Me parece que a cada 6 meses, você até me deu um dado, quantos são colocados no mercado? Mais de 600 bacharéis. Mais de 600 bacharéis são colocados, né, semestralmente. E os meios alternativos de solução de conflitos, principalmente a arbitragem, acaba criando um novo nicho de mercado, né, para essas pessoas que vão ingressar no mercado, né, como jovens advogados. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa perspectiva, mas logo após um breve intervalo.
A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima. Nós voltamos a entrevistar os advogados Antônio Esmeraldo e Eric Felipe, que estão falando sobre os meios alternativos de solução de conflitos. Doutor Antônio Esmeraldo, no bloco anterior, a pergunta que ficou no ar, na realidade eu pedi que o senhor comentasse a perspectiva de ser gerado um novo nicho de mercado a partir da arbitragem, da conciliação e da mediação, tendo em vista a proliferação dos cursos de direito nos últimos anos, de um grande número, né, de egressos das faculdades, que muitas vezes saem sem perspectiva de emprego. Isso é verdade. Olha, nós podemos ver o seguinte, o aumento dos advogados no mercado, né? Em muitos casos, a diminuição dos honorários a que se submetem determinados profissionais. A chegada dessa nova mentalidade, ela traz uma porta enorme para que esses novos advogados e os antigos também revejam as suas posições. Porque até o momento nós temos dentro das universidades, dos cursos de direito, o ensino de uma visão do advogado do litígio, de resolver a demanda mediante o litígio. É a cultura do litígio. A cultura do litígio. Hoje, essa cultura ela começa a ser modificada. Certo. A cultura hoje que vai trazer uma perspectiva para o futuro no Brasil é a cultura do diálogo. Então, o advogado precisa rever essas posições, porque até então, desde que o Brasil é Brasil, nós só conhecemos a cultura do litígio. Então, nós temos aí uma névoa que se sobrepõe a cada um desses profissionais que estão saindo dos cursos de direito, onde a visão, durante 6 anos, eles são ensinados o quê? A litigar. E hoje litigar, doutor, não gera mais honorário. Inicialmente, o cliente vai ao seu escritório, você cobra ali um valor para o procedimento inicial e você começa uma luta, que demora, segundo o Conselho Nacional de Justiça, aqui no Ceará, 7,6 anos para você obter um resultado final. Aí eu te pergunto, muitas vezes durante esses 7,6 anos você não ganha absolutamente nada. É contestação, recurso, isso, aquilo. E no final, muitas vezes, quando você ganha um honorário irrisório, dependendo do valor da demanda. E diga-se de passagem que essa demora de 7,6 anos é uma média, né? Porque pode demorar até mais. O processo há mais de uma década. Exatamente. Tem processos, eu particularmente, eu tenho um processo meu que tem 14 anos. Né? Então não tem sentido. Quando você aprende, agora tem que ter uma aprendizagem, você tem que saber lidar com essa nova metodologia. Quando você aprende a lidar e trabalhar com mediação, com conciliação e com arbitragem, você vai o quê? Na arbitragem, você vai reduzir a busca por uma sentença final a 6 meses, a 180 dias. Como já bem falou o doutor Eric, que é uma imposição legal, a não ser que a demanda tenha uma complexidade maior, que exija do julgador árbitro um prazo para que ele conclua o processo de conhecimento maior. E isso só poderá ser feito se as partes acordarem, se ele aceitar. Então é o seguinte, você define o prazo que o seu processo irá durar no caso da arbitragem. Então, no momento que você dá entrada no procedimento arbitral junto de uma câmara de arbitragem, você já pode chegar com a outra parte e dizer, olha, quanto tempo é que o nosso processo irá durar? É uma pergunta que nós, como os advogados, recebemos todo santo dia na nossa mesa, quando a pessoa nos busca. Ele vai, doutor, vai demorar quanto tempo? Aí você fica, como é que você vai poder responder isso? Você nunca vai poder responder. Já na arbitragem, você pode. Você pode dizer, olha, esse procedimento, ele vai durar 3 meses. Ele vai durar 6 meses. Ou a complexidade é grande, a gente precisa de alguns elementos que não é viável que sejam em 180 dias. Vamos acordar que esse procedimento ele dure no máximo 12 meses. Vamos acordar, assinado, as pessoas assinam esse compromisso. E aí, em 12 meses, o árbitro ele tem que entregar a sentença. Ele é obrigado, por força, exatamente no contrato que ele assinou, ele tem que entregar a sentença. Então, olha que coisa mais bela. Você entrar num processo
onde você sabe que, no máximo em 180 dias, você vai ter, com certeza, uma sentença definitiva. E o que é mais importante, vamos recorrer da sentença? Não pode. Então você chega, o advogado chega com a demanda para a arbitragem, ele já sabe que dentro de 180 dias o honorário vai entrar, independente dele ter o resultado positivo ou negativo, o honorário dele vai entrar, ele vai receber, vai ter tempo para se dedicar a uma formação melhor, a outras demandas. Então ele vai ter tempo para viver com a família, ele vai ter tempo para ter uma vida saudável. E ele pode trabalhar em mais processos ou em menos processos, dependendo do tipo de processo que ele queira para a carreira dele. Se for processo de demandas de alto nível, ele pode trabalhar em 2, 3 processos, 4, 5 processos por ano, que tem advogados arbitralistas que fizeram essa opção, que tem esse espaço, e trabalham em 5, 10, 15, no estourando 20 processos por ano. E a sentença faz coisa julgada? Não, a sentença é título executivo judicial, está lá no CPC e está lá também na lei de arbitragem, né? No CPC, artigo 515, inciso 7º, né? E também lá na lei de arbitragem, inciso 18 e 31 da lei de arbitragem. Doutor Eric, o senhor acredita então que a advocacia tradicional e os meios para exercê-las estão desatualizados? Com certeza, como o doutor Esmeraldo bem falou, os advogados hoje, quando eles são formados no curso de Direito, eles são formados para um sistema jurisdicional absolutamente estatal. Há pouco tempo foi que a cadeira de arbitragem ela foi inserida, né, como parte da grade obrigatória. Mas ainda é muito incipiente. Né? Quando o profissional de direito despertar para que a arbitragem é um novo caminho de mercado, é um novo caminho de conhecimento, é um novo caminho que pode resolver o problema do cliente dele com a mesma segurança e com determinados fatores que podem otimizar em muito a sua atividade, com certeza essa realidade vai mudar. E é para isso que nós tentamos cada vez mais expandir o nome da arbitragem, porque é uma solução jurisdicional em que, como o doutor Esmeraldo falou, as partes podem escolher. Né? É um processo das partes. Não é, nem mal comparando, não é como um processo que as partes não são donas do processo, em que existe um rito muito mais engessado e que pode acarretar, em função desse tempo alongado, certo prejuízo para as partes e para a própria feitura do direito e da justiça, que é o que a gente procura. Doutor Antônio, recentemente nós percebemos e vimos aí um projeto de lei apresentado pelo Poder Judiciário aumentando as custas judiciais. Inclusive a OAB se postou contrária a esse aumento, dizendo que iria acabar inviabilizando o exercício da advocacia. Foi um aumento realmente exorbitante. E mais recentemente nós vimos aí a apresentação de um projeto de reestruturação do Poder Judiciário, que vai culminar aí com uma extinção de comarcas vinculadas no interior do Estado. Como é que o senhor analisa essas decisões tomadas pelo nosso Poder Judiciário? Isso vai dificultar cada vez mais o acesso à justiça? Não tem como não ser, isso é um fato. Ora, se hoje já existe falta de juízes para atender o jurisdicionado, imagine se você reduz as comarcas. Mas também eu fico otimista, por quê? Porque abre um espaço para aquele advogado que está antenado naquilo que é novo. Na verdade, se abre portas. Olha, a oportunidade é algo que você não pode deixar passar. O que é que eu consigo ver nesse momento? A jurisdição privada, a jurisdição arbitral ou a arbitragem, ela está madura, nós já temos 21 anos da legislação, ela está madura. O Ceará ainda é um estado incipiente, agora que se começa realmente a ver a utilização desse instituto. E a ganhar força. Ganhar força. Mas olha, no momento em que o empresário e o advogado perceberem que isso pode trazer benefícios financeiros, pode trazer pacificação social, porque o que acontece hoje? A grande dor do brasileiro é clamar por justiça. E clamar por justiça, na verdade, é a ausência de uma sentença que resolva o seu problema. Então, quando você busca uma jurisdição privada que tem força legal, que resolve o problema, você vai sentir o quê? Que está sendo feita justiça. A sociedade vai ficar mais tranquila, porque teve uma resposta que ela buscou. Né? O empresário vai ficar mais seguro, propício a investir, porque ele, se tiver alguma demanda oriunda daquele investimento, ele vai saber que ou de sim ou de não, ele vai ter uma resposta. Ele não vai ficar ali esperando anos e anos naquela incerteza. Ressalto isso aqui, que a jurisdição privada ela tem um papel também que eu considero fundamental,
que é o de concretizar o princípio constitucional do acesso à justiça. Sim, sim. Quanto a essa questão do valor da custa, existe pessoas que a arbitragem é muito cara. Mas se você, talvez, inicialmente, num primeiro momento, a custa que você vai pagar no Instituto da Arbitragem seja um pouco maior do que aquela que você vai desprender junto ao Judiciário Estatal. Só que é o seguinte, se você for levar em consideração o tempo, ora, sai praticamente de graça. É verdade. O tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Então você tem a certeza que o tempo que você combinar entre as partes, que você adotar entre as partes, você vai ter aquela resposta. E o que é mais importante, de um profissional que não é um generalista. Claro. O juiz estatal, ele é obrigado a resolver tudo que coloca na mesa dele. Já o juiz arbitral ou o árbitro, ele deve aceitar as demandas que ele conheça. Ele é um especialista. É um especialista, ele vai prestar-lhe um serviço de especialização naquele assunto. Ótimo. Então, com isso você vai ter o quê? A priori, uma prestação jurisdicional mais segura, mais tranquila, porque quem está conhecendo é uma pessoa que estudou aquele objeto, que conhece as minúcias daquele objeto, né? Já o juiz estatal, ele tem sobre os seus ombros um peso muito grande. Independente dele nunca ter estudado acerca daquele assunto, ele tem que dar uma resposta. Muito embora ele possa se valer, às vezes, de pessoas fora do judiciário, né, por meio dos laudos, mas mesmo assim ele tem que saber fazer a leitura do laudo, ele tem que conhecer a linguagem própria daquela demanda. E muitas vezes é difícil ele conhecer. E mesmo assim ele tem que decidir. Claro. Né? Então, na arbitragem, a coisa é diferente. Eu creio que seja uma oportunidade que os advogados estão tendo, os operadores do direito estão tendo nesse momento, em razão dessas decisões. Ao invés de ser algo ruim, eu acho que é algo bom. Agora, tem que abrir a mente, tem que rever os conceitos, tem que mudar de direção. Nós estamos num momento de mudança de paradigma. Nós temos que rever isso, porque é o caminho daqui para frente. Não tem como voltar atrás. Doutor Antônio, o tempo realmente voou, estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e faz votos de que os meios alternativos de solução de conflitos, notadamente a arbitragem, se consolide cada vez mais no rumo, né, na busca de uma melhor prestação jurisdicional, e abre agora espaço para suas considerações finais. Bom, eu já estou nessa senda há 10 anos, é algo que eu tenho dedicado ao estudo da conciliação, da mediação e da arbitragem, mas com cunho mais direcionado para a arbitragem. Eu consigo ver que é um caminho que a gente está abrindo, não está sendo fácil, mas eu acredito que a advocacia cearense, ela há de entender isso, ela há de participar desse projeto e ela há de se beneficiar. E isso agora, nós não precisamos esperar anos para que isso ocorra. Basta que, sempre gosto de ressaltar o seguinte, para que você se utilize da arbitragem, você tem que conhecer a arbitragem. Então, o advogado ele tem que conhecer o instituto, porque pode até parecer fácil, mas não é. Talvez seja até mais complexo em alguns aspectos do que você se utilizar do judiciário. Por quê? Quando você se utiliza do Poder Judiciário Estatal, você já sabe, já existe isso a vida toda. Quando você entrou no curso de Direito, já se falava, o curso de Direito lhe mostrou, mesmo tendo o resultado igual ao que teria no processo judicial, o advogado, para ele buscar esse outro método, a arbitragem, ele tem que conhecer os fundamentos da legislação. Então, meu conselho, senhores advogados, busquem esses fundamentos, se voltem para os institutos de resolução de conflitos fora do Poder Judiciário, que uma vez a pessoa fazendo isso, uma prática diária no escritório, ele com certeza irá aumentar em muito os seus honorários. E ter muito menos dor de cabeça e menos trabalho. Então, olha que coisa boa, mais dinheiro, menos preocupação, né? Menos dor de cabeça, e a coisa melhorando. É essa a ideia. Obrigado, doutor. Eu é que agradeço. Suas considerações finais. Herbert, nós gostaríamos de agradecer a oportunidade de falar sobre esses métodos, notadamente a arbitragem, e dizer que a arbitragem é verdadeiramente um método em que você pode escolher, né, um novo caminho que o advogado, as partes, os empresários e a sociedade como um todo tem aí à disposição. E nós temos, sim, aqui no Ceará, câmaras de arbitragem para fazer isso acontecer.
Então é um convite aos advogados para que se insiram cada vez mais nesse novo caminho. Obrigado. Ivelise Maia. O setor de fiscalização do Tribunal de Contas dos Municípios fechou o primeiro semestre de 2017 com 8.467 relatórios técnicos produzidos. Desse total, 86 resulta na análise de prestações de contas de governo ou de gestão, tomadas de contas, registros de atos de pessoas, provocações, representações e denúncias. As demais peças decorrem de solicitações e requerimentos e comunicações não processuais. Com relação às provocações e representações e denúncias, verificou-se um aumento de 31% em relação ao mesmo período de 2016, com contribuição significativa das primeiras, que totalizaram os 857 nos últimos 6 meses. O processo de adoção de crianças e adolescentes no Brasil ainda é complexo e demorado. São muitas as dificuldades encontradas no percurso, mas ao chegar no final da estrada, o trajeto percorrido demonstra que a caminhada valeu a pena. Pensando em auxiliar outros pais adotivos que passam por essas mesmas dificuldades, foi criada a Rede Adotiva. Conheça um pouco mais sobre este trabalho de amor na reportagem de Miguel Anderson Costa. Energia é o que não falta para esses pequenos. Esta é a Johanna e este é o Ítalo. Há 2 anos, eles fazem parte de vez da família do casal Priscila e Igor. Uma palavra resume toda essa história. Amor. Como que é a convivência com a irmã? Amor também. Tudo se resume a amor. Porque eu amo eles e eles me amam. Às vezes não dá tudo certo, mas a gente vai se resolvendo e dá tudo certo, tá bem. Os pais são cofundadores da Rede Adotiva e também foi isso que moveu essa corrente de encontrar uma criança para cada família. Com pouco mais de 1 ano de atividades, a entidade já ajudou 30 histórias a terminarem com um final feliz. Aliás, um recomeço feliz. A Rede Adotiva, depois que tomou conhecimento, da realidade das crianças em acolhimento, muitas vezes por tempo demasiado, passando aquela necessidade de ter uma real família cuidando dela, com todo o zelo que a gente está acostumado que uma família tenha, a Rede Adotiva começou a abraçar essa causa. Então, não é mais só sobre a adoção que a gente tem que falar. A gente tem que falar do direito de cada criança que tem de ter uma família, de ter a convivência comunitária, de estar num parquinho como esse brincando. Então, essas crianças que estão acolhidas, alguém precisa olhar por elas, porque muitas vezes é uma voz silenciosa. De acordo com o Cadastro Nacional de Adoção, atualmente no Brasil, existem 30 mil famílias à espera de um pequeno para dentro do lar, além de 5.500 crianças à espera de uma família. Ao todo, o processo de adoção leva em média 9 meses para ser concluído. Adotar é muito mais do que ter um espaço dentro de casa, é abrir também vaga vitalícia dentro do coração. A adoção é um processo de vinculação familiar, E ainda tem um conceito ainda mais amplo, porque quantas vezes nós temos amigos que são para nós mais família do que muitas vezes os entes de sangue, Então, essa é uma questão que a sociedade precisa evoluir nesse conceito. As famílias, elas podem se formar, se são famílias homoafetivas ou não, se são famílias que são formadas por avós e pelos netos. Então, assim, esse conceito de família não cabe mais em ser um conceito restrito, A adoção, ela é uma questão muito mais ampla. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato na primeira instância, condenou no início deste mês o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, a 9 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. O processo se refere ao apartamento triplex no Guarujá, em São Paulo. E para analisar as consequências desta condenação
e falar sobre temas como crise no sistema penitenciário, sucateamento do Poder Judiciário, violência urbana e corrupção, nós conversamos agora com o professor e defensor público Emerson Castelo Branco. Então, Emerson, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Velt, é uma satisfação imensa, mais uma vez, comparecer. Para mim é uma honra e uma alegria muito grande. Viu? Emerson, eu gostaria inicialmente que o senhor analisasse quais são as consequências que poderão advir a partir desta condenação em primeira instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, agora o ex-presidente vai recorrer, recurso de apelação para o TRF da 4ª Região, e esse TRF tem uma fama, né, pelo menos tem uma fama, de ser muito conservador, O que eu acredito é que, provavelmente, pela linha que ele tem mantido, o TRF da 4ª Região, que a possibilidade de absolvição do presidente Lula seja mínima. O que eu lamento é que nós tenhamos chegado nesse momento no Brasil em que você tem todo esse espetáculo no direito penal. Eu lamento todas as arbitrariedades, todos os abusos que foram sendo cometidos e principalmente, nós vamos ter que no Brasil questionar os limites dessa colaboração premiada. Porque eu tive a oportunidade de ler a fundamentação da sentença do juiz Sérgio Moro. E se você verificar bem, a base da condenação é uma colaboração premiada. Você tem coisas periféricas. Você tem, por exemplo, um porteiro do prédio, daquele triplex, que disse que recebeu a informação que era do ex-presidente, mas que não era para falar que era do ex-presidente. Você tem coisas periféricas. Mas qual é o grande problema? No processo penal, esse é o questionamento, no processo penal, a condenação, ela não pode surgir de indícios probatórios. Ela não pode surgir de uma prova que indica que a pessoa é culpada. A prova tem que ser plena. Aí você vai me dizer, e nos outros casos, sem ser o presidente Lula, se a gente for analisar os casos em geral, eu vejo muita condenação com base em prova precária. Na verdade, no Brasil, existe uma tendência, existe uma regra que é o seguinte, se a prova for no caminho, a pessoa é condenada. Agora, o que você tem em relação ao ex-presidente Lula, o que você tem é um questionamento que nós temos que fazer. A prova principal da condenação dele é de um delator. É o depoimento de um delator. Até que ponto eu posso confiar na credibilidade da palavra dessa pessoa? E isso nós vamos ter que questionar. Os limites da colaboração premiada. Porque não adianta. Veja, é muito complicado. Quem diz que o colaborador, ele fala a verdade? Quem diz? Quem pode me garantir que ele fala a verdade? Aí alguns vão dizer assim, não, calma aí. Mas nós sabemos que, pela lei, há necessidade de o que ele disse ser corroborado por outras provas. Pois eu lhe digo, o que ele disse não foi corroborado de forma cabal, plena, não. E essas condenações a partir de provas frágeis nos traz uma outra preocupação, é de que o direito penal brasileiro, ele é um direito penal essencialmente garantista e está deixando de ser, não é verdade? Bom, eu costumo dizer o seguinte, na hora que você tem pessoas que são condenadas com provas precárias, na hora que você tem um sistema processual que inverte, isso não é o caso do presidente Lula, eu estou falando aqui geral. Claro. Na hora que você tem um sistema processual em que existe uma inversão, deixa de ser princípio da presunção de inocência para ser presunção da culpabilidade, em que a regra não é a liberdade, a regra é a prisão. A regra é a prisão preventiva. E a exceção é a liberdade. Onde você tem tudo isso invertido, pode ter certeza. Se tem uma coisa, é até engraçado, se tem uma coisa que o Brasil não é garantista. As pessoas falam muito, que absurdo esse garantismo brasileiro. Aí eu pergunto, que garantismo? Verdade. Se em vez de nós termos presunção de inocência, nós temos como ideal normativo a presunção de inocência. Mas sai do ideal normativo e vá para a realidade. Nós temos presunção de inocência ou é presunção de culpabilidade? É presunção de culpabilidade. Eu posso aqui enumerar, não 1, 2 ou 3, eu posso enumerar para você e relatar 100 casos, mais de 100 casos, em que as pessoas ficaram presas preventivamente, cautelarmente, no curso do processo,
e ao final foram absolvidas. Ora, se elas ficaram presas e ao final foram absolvidas, o que aqui significa? Eu tive uma antecipação de pena de uma pessoa que ao final foi declarada inocente. É uma coisa gravíssima que nós não enfrentamos ainda nesse país. E não tem como reparar, né? E não tem como reparar. E que não se enfrenta. Verdade. Porque, veja, para você decretar a prisão preventiva de uma pessoa, o grau de certeza da condenação tem que ser muito grande. Se a prova ela não indica quase que certamente a possibilidade de uma condenação, eu não posso ter uma prisão preventiva. Eu já vi caso de uma pessoa que ficou presa cautelarmente por um crime de homicídio durante 2 anos. E depois essa pessoa foi absolvida. E agora nós vamos fazer o quê? Me desculpe pelos 2 anos que você passou preso. Então essa pessoa não deveria ter sido presa preventivamente. Nós temos que ter rigor na decretação da prisão preventiva. Porque no Brasil é assim. A prisão preventiva quase que sempre é decretada com base naquela coisa da classificação em abstrato do crime. Coisa que o STJ proíbe. Ah, é um crime que gerou repercussão? Para proteger a sociedade, decreta a prisão preventiva. Mas é tudo em abstrato. E o pior de tudo da preventiva, você sabe o que é? É uma prisão sem prazo. É diferente da prisão temporária. A prisão preventiva não tem prazo. Aí você busca subterfúgios, o processo, a instrução processual não encerra nos prazos legais. Eu peguei um caso de um rapaz, de um habeas corpus que eu consegui no Tribunal de Justiça, que é um caso que eu posso dizer assim, horripilante. Horripilante porque o rapaz estava sendo processado por um crime de roubo, lá no interior. Não era crime hediondo, nem assemelhado a hediondo. Não se tratava de latrocínio. Era um crime de roubo, lá no interior, meu amigo. E olha o que aconteceu. O rapaz preso há 6 anos, todos os pedidos da Defensoria Pública sendo negados. Um problema do interior é que não tem defensor público, e eu estava fazendo os pedidos daqui através de portaria para ajudar esse rapaz. Todos os pedidos sendo negados. Quando eu cheguei no STJ, no TJ, eu implorei que fosse colocado em liberdade o rapaz, porque a pena, seja qual for essa pena no futuro, ela já foi cumprida. Seja qual for. Então, a condenação hoje, eu pedi inclusive no habeas corpus, que o direito de defesa, eu disse, o direito de defesa está prejudicando. O devido processo legal está prejudicando a pessoa, porque a pessoa é réu confesso. Se é réu confesso, e o processo continua, e a própria defesa quer que ele seja condenado. Você já viu isso? Não. O direito a ser condenado? Pois eu lancei no habeas corpus essa tese. Tese de quê? De que uma pessoa tem o direito de ser condenada. Tudo que ele quer é a condenação dele. Até porque ele já havia cumprido a pena. Até porque ele já tinha cumprido a pena. Porque se ele tivesse a condenação dele, ele já estaria em liberdade. Ou seja, nós temos que resolver esses problemas. Nós não podemos aceitar que isso aconteça. Eu sei que, e aqui eu quero deixar bem claro isso, eu não estou apontando culpado. Você sabe quem é culpado de tudo isso aí? Somos todos nós. Defensoria Pública, advogados, a sociedade, Poder Judiciário, Ministério Público, todos nós, a polícia, todos, não tem exceção não. Você é culpado, eu sou culpado, todos nós, de alguma forma, nós somos culpados. Porque nós temos que enfrentar esses problemas. Qual o problema? É esse aqui. Como é que nós vamos resolver? Nós temos que ter uma solução. Doutor Hermes, nós vivemos a era do chamado ativismo judicial, onde nós presenciamos recentemente buscas e apreensões, conduções coercitivas de advogados, busca e apreensão em escritório de advocacia. Quais são os riscos que esse ativismo judicial pode trazer para o Estado Democrático de Direito? Eu gostaria que o senhor comentasse isso logo após um breve intervalo. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Nós voltamos a entrevistar o professor de Direito Penal e Processo Penal e defensor público do Estado de Ceará, doutor Emerson Castelo Branco. Doutor Emerson, a pergunta que ficou lá no bloco anterior foi sobre o ativismo judicial. Até que ponto esse ativismo judicial acaba impactando de forma negativa no Estado Democrático de Direito? Bom, primeiro, Everton, é muito importante que todo mundo saiba o seguinte.
existe uma grande divisão na doutrina processual, existe uma grande divisão entre garantistas e ativistas. Eu falo isso para você, inclusive, porque eu faço parte de um grupo de direito processual, que são os professores de direito processual do Brasil todo. E eu faço parte de um grupo desse no Telegram. São professores autores, são professores que escrevem as melhores obras de direito processual do Brasil todo. O que você tem hoje é uma divisão. Você tem quem defenda o ativismo judicial. O que é que seria o ativismo judicial? O juiz teria um papel de protagonista. Ele não seria, digamos, aquele interlocutor ou administrador do processo para que as partes protagonizem as ações. A ação partiria dele. Ele teria um papel de protagonista dentro do processo. Há quem defenda isso. Há quem defenda, inclusive, algo que no Brasil nem existe ainda, pelo menos ainda não, que é o juiz investigador. Eu tenho a figura do juiz investigador em alguns países. E eu tenho a figura de juiz ativista dentro do processo penal também. Agora, eu tenho uma outra parte da doutrina que questiona isso, que chega e diz o seguinte: não, o juiz não pode assumir protagonismo. Que entende que o juiz não poderia sequer decretar, por exemplo, uma prisão preventiva de ofício. Ah, vai ter uma prisão preventiva. Ele teria que ser provocado. Ele teria que ser provocado. Certo. Vai ter que ter uma busca e apreensão, vai ter que ter qualquer tipo de diligência probatória no curso do processo. Ele teria que ser obrigatoriamente provocado. Até mesmo em relação às perguntas. Quem pergunta, há quem entenda, quem é garantista puro, que o juiz não poderia nem ficar fazendo perguntas, não. Quem tem que fazer perguntas são as partes. No Brasil, o juiz pode fazer as suas perguntas, tudo sem nenhum problema. Certo. E as partes também. Agora, inclusive o sistema cross-examination. Veja, isso é muito questionável do ponto de vista de até onde o juiz pode ir, porque a pergunta é, tudo bem, o juiz ele vai assumir a iniciativa de alguns atos dentro do processo penal, mas até onde ele pode ir? Certo. O que ele pode e o que ele não pode fazer? Tudo isso ainda está embaçado. A condução coercitiva, por exemplo, foi um exemplo claro disso. Você lembra daquela polêmica da condução coercitiva do ex-presidente Lula? Porque algumas pessoas me perguntam, mas, professor, mas cabe condução coercitiva? Então não foi ilegal. Depende. Depende. A condução coercitiva é possível. Agora, o que nós temos que questionar era necessária? Porque o que o Código de Processo Penal dispõe é, quando a pessoa ela é notificada e ela se recusa a comparecer, o juiz pode determinar a sua condução coercitiva. Ok? Que não é, digamos, prisão, apesar de alguns autores entenderem que a condução coercitiva ela tem uma característica de prisão. Aí é outra discussão. Mas essa parcela da doutrina, ela questiona justamente isso. O garantismo questiona, na questão do ativismo judicial, o seguinte: quando você tem um juiz ativista, você não tem limites. Como fixar os limites do ativismo desse juiz? Porque se você tivesse parâmetros para que ele tivesse um campo de ação, tudo bem, em que ficasse bem delimitado até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir, tudo bem. O problema é, quais são os parâmetros? Não tem. Então veja, o que é que o Sérgio Moro deveria ter feito no caso do ex-presidente Lula? Deveria ter notificado. Deveria ter verificado se ele não comparecia. E se existisse uma recusa em relação ao comparecimento, aí sim determinar a condição coercitiva. Com certeza. Então, Hermes, vamos tocar num outro ponto agora que é não menos importante, que diz respeito ao princípio do acesso à justiça. O Poder Judiciário como um todo no país, e especialmente no estado do Ceará, está cada vez mais sucateado. O Poder Judiciário cearense apresentou uma proposta recente de reestruturação, onde vai combinar com a extinção de comarcas vinculadas no interior do estado. Como é que o senhor analisa essa proposta? Isso vai dificultar mais ainda o acesso à justiça? Bom, eu acho o seguinte, eu acho que o Poder Judiciário está tentando resolver um problema que realmente é um problema sério, porque o que é que você tem? E aqui eu entendo o lado do Poder Judiciário, quero ser muito sincero em relação a isso. Eu entendo o lado do Poder Judiciário. As pessoas gostam muito de comparar a justiça
estadual com a Justiça Federal. Como é que pode? A Justiça Estadual ela é ineficiente, a Justiça Federal é altamente eficiente, tudo na Federal é melhor, os julgamentos são céleres, os resultados são rápidos, as soluções, e na Estadual não. Agora, é uma comparação que eu considero injusta. Vá ver a equipe de trabalho de um juiz federal, a equipe de trabalho de um juiz estadual. Agora, nós temos que analisar primeiro a questão de estrutura. Poder Judiciário cearense, a questão de estrutura de trabalho, pessoal para trabalhar, eu vejo. Então eu não quero ser injusto. Tem uma dificuldade muito grande. Então, nesse aspecto, eu tenho toda uma compreensão com o projeto do Poder Judiciário. Realmente não adianta eu ter, isso é verdade, eu tenho uma comarca que o juiz vai, por exemplo, uma vez por semana. Não adianta eu ter uma comarca que não tem funcionário. Não adianta eu ter uma comarca que a existência dela é para inglês ver. Porque, na verdade, não existe a estrutura suficiente para fazê-la funcionar enquanto eu tenho uma outra sobrecarregada. Ou seja, eu tenho uma sobrecarregada, eu tenho uma outra que existe quase que ficticiamente porque não há condição de trabalhar nessa comarca. Então eu entendo o projeto do Poder Judiciário. Do ponto de vista de trabalhar a realidade, olhar os problemas da realidade, eu entendo esse projeto. Eu também entendo o lado da OAB. E até mesmo, você me pergunta, e o lado da Defensoria Pública? Meu amigo, a Defensoria Pública está devastada. 74% dos municípios do interior não tem defensor público. Aí você me pergunta, quando é que isso vai se resolver? Quando nós tivermos defensor público no número igual aos do juiz. Porque tem que bater. É o que eu costumo dizer. Inclusive a Defensoria Geral já teve a oportunidade de falar isso. No dia que nós tivermos defensores públicos no número suficiente, semelhante aos do juiz, não tem nem dúvida que toda comarca do interior vai ter um defensor público. Mas como é que a Defensoria Pública faz hoje em dia? É estado de necessidade. É igual aquele corredor de um leito de UTI no hospital em que o médico tem 5 que vão morrer, tem que escolher quem vai sobreviver. É como a Defensoria Pública faz. Como é que a Defensoria Pública faz? Qual é a comarca que está mais sobrecarregada? É a que tem defensor público. O que não tem sentido é eu ter um defensor público lá em Itatira e não tem em Maracanaú. Aí você vai ver os processos que tem em Itatira, os processos que tem em Maracanaú. Maracanaú, por exemplo, ou Caucaia, a região metropolitana com grande demanda de processo, muita coisa. Então, você vai pelo estado de necessidade. Onde está mais precisando é onde o defensor ele vai estar. Agora, você me pergunta, para a Defensoria Pública, o projeto do Poder Judiciário quase que não afeta da alteração. Porque nós estamos com o interior devastado, sem defensor público. Agora, eu entendo o lado da OAB também, porque a OAB tem razão. O correto seria, em cada local, em cada lugar, seja onde for, você ter o juiz, o defensor, o promotor, o delegado de polícia, você ter toda a estrutura, o advogado, você ter toda a estrutura do acesso à justiça em todos os locais. Agora, adianta ter ficticiamente? Não dá. E antes mesmo dessa medida, nós tivemos uma outra ação do Poder Judiciário que dificultou mais ainda o acesso à justiça e o próprio exercício da advocacia, que foi o reajuste das custas judiciais, um reajuste exorbitante. E a OAB se postou contrária. Realmente, são questões que precisam ser vistas dentro da razoabilidade, dentro do bom senso, e acima de tudo, dentro do diálogo, dentro do debate, né? Então, Emerson, outro ponto, nós já estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas um ponto que eu gostaria que o senhor, de forma resumida, abordasse, é esse aumento da violência urbana no país e no estado do Ceará, e, por outro lado, a crise, né, o sucateamento do sistema penitenciário. Bom, aqui no estado do Ceará eu costumo dizer o seguinte, nós temos a Síria e nós temos o Miami Beach, certo? Eu vivo na área Miami Beach, você também, mas aqui no estado do Ceará, é como porque nós vivemos no mundo, o Brasil ele é dividido em 2 mundos, é a Síria e a Miami Beach, aqui em Fortaleza é isso. Você pergunta, poxa, 4.000 homicídios em poucos anos, essa calamidade de morte de adolescentes. Porque esse aumento tão exacerbado, as organizações criminosas tomaram conta do estado, do país? Olha, não é um fator, são vários fatores. Mas dentre os vários fatores eu vou destacar
um que eu considero o principal. Certo. Não é o único, mas, na minha opinião, é o principal. Não se trabalha política de segurança pública baseada em prevenção. Se você for olhar em qualquer país do mundo, como é que funciona a segurança pública? Prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária. Quando a prevenção ela não resolve, para isso existe a repressão. Através da ação penal, através da investigação criminal, através da polícia. Mas a polícia, nos outros países, ela atua quando a prevenção, quando o Estado, através dos seus outros setores, não resolve o problema. Qual é o problema do Brasil? O Brasil não é um problema apenas do Estado do Ceará, diga-se de passagem, é uma visão míope, ainda de décadas, não é nada novo. No Brasil ainda se trabalha o populismo irracional. As pessoas ainda têm ideia, as próprias pessoas. Por que não muda? Porque a mudança não é de cima para baixo, é de baixo para cima. É a coletividade, as pessoas querendo mudar, que lá em cima muda. As pessoas ainda têm a ideia, segurança pública é ter um policial na rua, se for cometido um crime, esse policial tem que prender o criminoso tem que ir para o presídio. Só pensa na repressão. Mas é uma tragédia. Porque quem conhece sabe que, por que, se prisão resolvesse, por que os índices de reincidência são superiores a 90%? Ou seja, prisão não resolve. Aquela pessoa que cometeu o crime, ela vai, entra e volta. Ao mesmo tempo eu tenho nova geração de criminosos, que são essas pessoas que estão nos centros socioeducativos. Adolescentes que vão ser as novas gerações de criminosos. Então eu tenho os atuais que voltam a praticar crime e eu tenho os novos criminosos chegando. Sabe qual foi o aumento da massa carcerária de 2004 a 2014? 827%. Isso é inacreditável. Como é que em 10 anos você tem um aumento de 800%? Nós éramos há muito tempo. Qual a massa carcerária atual? Hoje nós temos mais de 800 mil presos no Brasil. No estado do Ceará, em torno de presos, 26 mil. Ou seja, nós caminhamos para ser o país do futebol e da prisão. Infelizmente, uma das funções mais importantes da pena acaba sendo deixando de lado, que é aquela função de ressocializar o preso. Exato, até porque isso é surreal. Hoje os presídios realmente estão divididos, cada um com a sua facção criminosa. Verdade. Hoje você não tem trabalho nem estudo. Agora, pelo menos nós temos a melhor pessoa que poderia estar na Secretaria de Justiça, que é a doutora Socorro França. Brilhante, muito competente, uma pessoa maravilhosa. E eu coloco todas as minhas esperanças na sua capacidade de gestão, porque eu disse, qual é o desafio? E é o desafio do próprio governo. O próprio governador precisa entender isso. Você tem que pegar aquele homem que hoje está preso, e não é para ser bonzinho, ele cometeu um crime, agora nós vamos ser bonzinho. Esses discursos bobos, superficiais. Não, você tem que colocar esse homem para trabalhar. Vou dar um exemplo de Santa Catarina. Coincidentemente, qual o estado mais seguro do Brasil? Que hoje, se você for falar em... no Brasil tem algum modelo de segurança pública? Tem, Santa Catarina. Aí você me pergunta, Santa Catarina, chute. Me diga aí, quantas empresas tem dentro do complexo penitenciário de Santa Catarina? Empresas. Gerando emprego. Presos trabalhando, passando o dia todinho trabalhando. 182 empresas. Eu disse para a doutora Socorro França, o legado da sua gestão é deixar empresas dentro do complexo penitenciário. A senhora ser capaz de instalar pelo menos uma, para dar o primeiro passo. Verdade. Porque tudo é assim, de pouco a pouco você vai para o mundo. E eu falei para ela, deixa esse legado. Por quê? Porque nós temos que colocar preso para trabalhar. Eu tenho que diminuir. Segurança pública é o quê? Se eu sei que o indivíduo, ele vai, comete o crime, é preso, ele sai e volta a cometer crime novamente, qual é a minha tarefa em matéria de segurança pública? É impedir que ele volte a cometer crime novamente. Verdade. Porque não comporta isso. Nós já estamos numa tragédia. São 25 presos por cela. Isso é inacreditável. Você pegar 25 homens e jogar dentro de uma cela. Ali você liquida com tudo. A degradação ali se aprofunda ainda mais. É verdade. Eu tenho que colocar esse homem para trabalhar, esse homem para estudar, meu amigo. Esse é o nosso desafio. Até porque ele vai voltar para o convívio, né, social. A gente tem que perceber isso, né? Porque muitos, né, da sociedade acham bom e acham que tem que suprimir todo e qualquer tipo de direito. Querem que o cara... As pessoas muitas vezes querem se vingar do cara. Se vingar, e ele vai voltar ao convívio, né, social. Doutor Hermes, o tempo realmente voou, a nossa entrevista é excelente. O programa Mundo Jurídico agradece a sua participação e todas as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Bom, acima de tudo, meu amigo, eu queria agradecer, dizer que nós temos que
no direito, transformar o idealismo normativo em realidade na vida das pessoas. Nós temos que garantir às pessoas um Brasil com menos desigualdade social, e eu acredito que todos nós, Defensoria Pública, a Advocacia, o Ministério Público, o Poder Judiciário, nós temos que dar as mãos. Não adianta mais ficar nessa questão dos problemas da justiça apontando culpados. Verdade. Não, nós temos que ver quais são os nossos erros. Ana, vamos olhar aqui para a nossa casa, para o nosso jardim. Quais são os nossos erros? E depois que a gente identificar os nossos erros, corrigir os nossos erros, dá as mãos. E para tentar resolver esses problemas. E fazer uma sociedade melhor. Fazer uma sociedade melhor de uma forma sincera. Todo mundo dando as mãos de uma forma sincera, verdadeira. Sem ter qualquer tipo de problema entre si. O problema é esse. Vamos ver, vamos ajeitar. Vamos todo mundo pensar. Vamos pensar de uma forma ampla todas essas questões. Obrigado. Obrigado. Ivelise Maia. A reforma trabalhista foi aprovada no Senado Federal e sancionada pelo presidente Michel Temer. A partir da data da sanção, 13 de julho, o prazo é de 120 dias para entrar em vigor. Nossa equipe foi às ruas da capital para tirar dúvidas em relação às mudanças. A reforma muda a lei trabalhista brasileira e cria novas definições sobre férias, jornada de trabalho e outros pontos. São tantas mudanças que o trabalhador tem ficado confuso. Nossa equipe foi então ao centro da cidade saber as dúvidas mais frequentes dos trabalhadores. Uma observação feita pelo coordenador da Comissão de Direito da OAB do Ceará, o advogado Yuri Costa. As novas regras só valem para novos contratos. Vamos às perguntas. Como que ficaria minhas férias? O direito das férias e 13º não mudam, estão garantidos, são direitos constitucionais. Mas o que muda é a possibilidade das férias em específico serem parceladas de uma forma mais elastecida, né? Hoje nós teríamos a possibilidade de um fracionamento de férias em duas vezes, né? Em que seria o empregador teria que garantir esse direito ao gozo de férias em 2 vezes, ao passo de que, com a alteração trazida pela reforma trabalhista, passará a existir a possibilidade de ser fracionado em 3 vezes, certo? Em que um período de 14 dias seria o mínimo garantido e os demais poderiam ser tirados, né, inclusive com períodos inferiores a 6 dias. 5 dias já poderia ser feito. Como é que vai ficar a minha carga horária? O que muda, na verdade, é a possibilidade de negociação desse horário de trabalho entre as partes, né? Geralmente vai partir do empregador, em que há uma conveniência maior de uma alteração desse contrato, no sentido de mudar um horário específico, né? De repente passar um dia o trabalhador trabalha 6 horas, outro trabalha 8 horas, se for conveniente para ele, vai propor. E em sendo aceito, através até de um acordo individual, isso vai poder ser estabelecido entre as partes. E o 10º, como é que fica? Está garantido, um direito constitucional, não mexe nada quanto à questão do 13º. Eu tenho uma dúvida com relação à terceirização. Aí eu queria saber como é que fica agora depois dessa reforma, né? A mudança que houve foi trazida, inclusive, por uma lei anterior, né, que estabeleceu que a terceirização pode ser feita agora em atividades fim da empresa, né? Antigamente, o trabalhador não poderia ser contratado, por exemplo, num restaurante, não poderia ser contratado para, de uma forma terceirizada, trabalhar como garçom, né? Hoje isso pode ser feito. E um grande problema que a gente identifica nessa possibilidade é que não há uma previsão legal no sentido de equiparar o salário com um trabalhador que foi contratado, né, de carteira assinada pela própria empresa. Como assim? Eu posso ter numa mesma empresa um trabalhador contratado diretamente por essa empresa, ganhando um salário X, e um terceirizado fazendo a mesma função e ganhando menos do que ele. Em relação à demissão sem justa causa, né? Eu gostaria de saber como é que fica a respeito do trabalhador, qual ponto nós vamos perder nossos direitos, né? Nós temos aí uma mudança sensível, que é na questão do trabalhador que, em tendo interesse, né, de se desligar da empresa, e isso pode partir inclusive do próprio empregador também. Ele pode fazer um acordo em que o empregador pagaria apenas 20% da multa, né, rescisória, a multa do FGTS, e metade do aviso prévio, né, o que hoje, na verdade, não é possível, pois
nós temos aí, em caso de dispensa imotivada, obrigatoriamente o pagamento de 40%, né, de multa referente ao FGTS e também do pagamento integral do aviso prévio. Então, hoje, na verdade, a partir da efetividade da reforma trabalhista, vai poder haver esse acordo entre as partes no sentido de diminuir, né, as sanções em caso de dispensa, né? Enquanto isso for trazido por ambas as partes, for de comum acordo, ok, mas o medo é de que isso possa se tornar, na verdade, uma imposição, né? O empregador que quer realmente botar a pessoa para fora e forçar um pouco a barra para que isso acabe acontecendo vai ter uma facilidade maior. E ainda sobre a reforma trabalhista, vamos saber mais informações com Vanessa Darge, que conversou com o juiz titular da Terceira Vara do Trabalho de Fortaleza, Germano Silveira de Siqueira. Sancionada pelo presidente Michel Temer, a lei agora deve começar a vigorar em até 120 dias. Para conversar um pouco conosco sobre a reforma trabalhista, eu estou aqui com o Dr. Germano Siqueira, que é juiz titular da Terceira Vara do Trabalho e ex-presidente da Associação Nacional da Justiça do Trabalho. Dr. Germano, obrigada. Muitas mudanças por aí? Bastante, muitas mudanças que alteram completamente o panorama do direito do trabalho, o eixo do direito do trabalho. Na verdade, nós vamos ter agora um direito do trabalho no enfoque desta nova lei que volta para o século XIX. Nós temos no direito do trabalho construído ao longo do século XX duas figuras muito claras. O reconhecimento de que há trabalhadores que não têm de forma alguma como negociar em pé de igualdade com o empregador, isto é muito claro, especialmente em um país tão desigual quanto o nosso. E esta nova lei rompe com esta tradição de todo o século XX e agora pretende recolocar empregados e empregadores nesse mesmo patamar de igualdade, como se aquele que tem todo um aparato econômico, uma força e um poder econômico, fosse absolutamente idêntico àquele trabalhador que não tem esta condição de negociar. É uma reforma absolutamente esdrúxula desse ponto de vista e que vai, ao longo do tempo, ter como resultado o que já está acontecendo em outros países, como na Espanha. Agora mesmo saiu a notícia, né, por esses dias, que os trabalhadores espanhóis, em mais de 30%, estão recebendo menos do que um salário mínimo. É isso que se quer para o país? Doutor Germano, agora então, dentro dessa sua ótica de que é um retrocesso essa reforma, o que os trabalhadores devem ficar atentos a partir de agora? Quais são os quesitos? Porque existe o discurso, pelo menos, de que os direitos como 13º, férias, não vão ser mexidos, mas tem outras coisas que vão dificultar a vida do trabalhador, né? Claro, há vários direitos que vão ser trabalhados com outros planos de dificuldade. Por exemplo, um trabalhador que estiver em atividade externa, e houver uma enchente, um tiroteio, se ele por acaso optar por se proteger, que é o que todos tendem a fazer, estas horas em que ele estiver protegendo a sua vida não serão mais contadas na jornada de trabalho. Onde se já imaginou que uma reforma trabalhista pudesse disciplinar desta forma? E há várias outras questões. A reforma tem sutilezas para retirar direitos. Doutor Germano, seria então um momento dos trabalhadores estarem cada vez mais unidos com os seus respectivos sindicatos? Os trabalhadores devem o tempo inteiro e deveriam estar mais unidos no momento do debate, pressionando os seus parlamentares para que esta lei não fosse aprovada. Agora que está, é momento também de estarem cada vez mais vinculados, juntos aos seus sindicatos. E as eleições estarão aí, em 2018. É importante que verifiquem qual o papel de cada parlamentar no processo de debate desta lei, para cobrar também, na virada do parlamento, os seus parlamentares e novos candidatos que aí virão. Com certeza, doutor Germano. Muito obrigada pela entrevista. Eu volto ao estúdio. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Defensoria Pública Federal do Espírito Santo, inscrições até 30 de julho. Tribunal Superior do Trabalho do Espírito Santo, inscrições até 2 de agosto.
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, inscrições até 24 de julho. E a gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook ou envie suas sugestões para o e-mail programamundojurídico@gmail.com. Assista todos os programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.